Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de junho de 2025. A Ucrânia destruiu 3 helicópteros da Rússia na península da Crimeia. Aconteceu ontem. A Ucrânia eliminou tropas russas em Donbass, também outro evento acontecido ontem no Teatro de Operações. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque o que você vê aqui é a verdade. Eu conto com você inscrito no canal. E também peço a todos que deem um like, se possível, deem agora para não esquecer de dar o like depois. E também compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Isso tudo é muito importante porque fortalece o canal perante o YouTube, que distribui para mais pessoas que normalmente não assistem o canal, mas gostam deste assunto. Obrigado a vocês, conto com vocês. O SBU, que é a inteligência ucraniana, mas ele é praticamente um exército, né? Que ele ataca também, ele só não tem tropa no terreno como batalhões e coisas assim. Mas ele ataca com drones, né? E tem feito muito estrago nas fileiras russas. E ontem o SBU fez um ataque na península da Crimeia e 3 helicópteros russos foram destruídos. E mais ainda, foi destruído também um sistema antiaéreo. Pantsir S-1 também estava na península da Crimeia. Esse sistema Pantsir S-1, ele já está vendido em diversos países do mundo, e o ditador da Rússia e sua trupe sempre faziam a propaganda dele como o melhor sistema de defesa para artilharia antiaérea. Mas nessa guerra contra a Ucrânia, não é a primeira vez que ele está levando a pior. E normalmente não tem conseguido abater os projéteis como drones e mesmo foguetes ucranianos. Ou seja, a Ucrânia está dando de 10-0 contra o Pantsir. Isso foi no dia 28 de junho, no caso ontem, que essas destruições que eu relatei aqui foram realizadas pelo SBU, e eles estavam no campo de aviação militar de Kirovskoye, na Crimeia. Então, lá que o SBU fez esse ataque. Desferiu mais um golpe doloroso aos russos com ataque de drones, feito por justamente os serviços especiais ucranianos, ou seja, a inteligência ucraniana, que atacou esse aeródromo militar nessa cidade que eu citei, e danos foram causados nos locais também de componentes de aviação, sistemas de defesa aérea, depósitos de armazenamento de munição foram atacados nesse mesmo campo, bem como drones de reconhecimento e ataques dos russos foram também destruídos, que estavam estacionados nesse campo de aviação. A destruição dos helicópteros, que são helicópteros importantes para a Rússia, eles são multifuncionais, eles são de ataque. Estava lá um deles era o Mi-8, outro é o Mi-26 e o Mi-28, bem como do sistema do Pantsir que eu já falei para vocês. Os canhões do sistema Pantsir, eles são autopropulsados. Isso é importante destacar. Na visão da tecnologia russa, ele é um elemento da artilharia antiaérea moderno, né? Note-se que uma detonação, face a outros alvos que eles atingiram, como eu falei, os depósitos de munições e etc., mais explosões secundárias ocorreram também na noite de ontem no campo, na base aérea militar da Rússia, em Kirovskoye, na península da Crimeia. Enquanto isso, em Donetsk, ali na região de Donbass, onde são os locais mais disputados, que a Rússia está tentando avançar com muita dificuldade e sem consegui-lo, inclusive, né? A Ucrânia ontem eliminou um pelotão russo. Exatamente um pelotão, aproximadamente entre 40 a 50 homens, segundo informações. O exército ucraniano atacou, destruiu russos nessa região, ou seja, desse pelotão não houve nenhum sobrevivente. E isso aconteceu perto de uma vila chamada Redkudub, né?
E Redkudub é Redkodub. As forças ucranianas continuam os seus contra-ataques na região de Donbás. Eu já tenho relatado para vocês, na região de Pokrovsk, Konstantinovka, Toretsk, né? E sempre com sucesso. Sempre que a Ucrânia faz um ataque, ela tem muito sucesso. E, nesse caso, os combatentes da 3ª Brigada de Assalto realizaram essa operação bem sucedido perto dessa vila. Como resultado, esse pelotão de fuzileiros que faziam parte de um regimento de fuzileiros motorizados do exército russo, ele foi completamente destruído. Vamos dizer assim, não sobrou ninguém desse pelotão. Todos eles não sobreviveram. As unidades ucranianas que fizeram esse ataque, ou melhor, a unidade ucraniana que fez esse ataque, ela consolidou posições em novas linhas, ou seja, ela avançou onde estavam os russos, ou seja, já está em novas linhas para fazer a nova linha de defesa nessa região. Nessa região, a Rússia vem intensificando as operações de assaltos em toda a linha de frente nessa região nas últimas semanas. Apesar da pressão, os combatentes ucranianos não apenas têm contido os ataques, como também participam e vão para a ofensiva. E como nós vimos agora nesse exemplo, em outros também que eu falei, inclusive mais próximos, até na linha defensiva de Pokrovsk, Konstantinovka, Toretsk e outras, ou seja, e Chasivyar também, que faz parte ali. Então, são bastante focos de combates de linhas de frente dentro do teatro de operações ali em Donetsk. Durante a operação de ataque, esse pelotão ele era do Regimento de Fuzileiros Navais da Ucrânia, do Regimento número 283, né, motorizados, que eu falei para vocês, né, e que faziam parte da Divisão 144 do 20º Exército das Forças Armadas da Rússia. Então, esse 20º Exército ele está integralmente ali na região de Donbás, fazendo ataques contra a Ucrânia, tentando avançar em posições. Mas, como resultado das ações coordenadas de combatentes da 3ª Companhia do 2º Batalhão Mecanizado Ucraniano, após a eliminação do pelotão dos russos, os militares ucranianos limparam essas posições e assumiram essas posições como deles. Perdão. Então, essa vila que está localizada ali na região de Donetsk, onde a Rússia justamente tenta avançar em direção a Liman, né? Então, ela está localizada nesse caminho. E mais adiante, em direção também ao rio Oskil e a cidade de Izium também. Liman é de importância operacional, pois controla a importante travessia do rio Seversky Donetsk. Lembremos que em 2022, Liman estava sob a ocupação russa, quando eles fizeram, no dia 24 de fevereiro do mesmo ano, fizeram essa segunda parte da invasão pesada contra a Ucrânia, eles pegaram a cidade de Liman. Depois foram expulsos em 1º de outubro de 2022, após uma poderosa e competente ofensiva ucraniana. Os russos foram forçados a recuar. Nas últimas semanas, os russos intensificaram novamente as ações ofensivas nessa área, tentando recuperar as posições perdidas. No entanto, as ações da 3ª Brigada de Assalto do exército ucraniano, eles, além de defenderem, eles também expulsaram eles um pouco mais para frente, vamos dizer, metodicamente. Os métodos e as estratégias e as táticas que a Ucrânia está aplicando em combates de assalto no terreno têm dado muito bons resultados, e eu quero de novo ressaltar, o exército ucraniano não tem buchas de canhão. O exército ucraniano não usa a tática única que a Rússia usa de assassinar seus soldados. Ela não usa os moedores de carne. O ser humano, para a Ucrânia, tem valor, não vale como uma munição descartável. Recentemente, as forças de defesa ucraniana também destruíram um blindado de assalto de tropas russas na área de Yablunovka, confirmando que a iniciativa em certas
áreas da linha de frente continuam a passar para as forças ucranianas. E eles avançaram, destruíram também nessa região e avançaram e pegaram mais posições dos russos na linha de frente. É muito importante para as forças de defesa ucranianas manterem Liman, na região de Donetsk, que o inimigo russo está tentando contornar e ocupar. Segundo informações, a essência da operação russa perto de Liman é provavelmente contornar a cidade e ocupá-la. O objetivo é criar uma cobertura sobre a aglomeração de Slaviansk e Kramatorsk. Liman, por natureza, é uma cidade industrial, com muitas instalações tecnológicas que podem ser usadas como depósitos de armas, equipamentos e concentração de recursos, ou seja, a criação de um centro de comando logístico para uma nova ofensiva em Slaviansk e Kramatorsk, que o Kramatorsk, inclusive, a Chasiv-Yar fica na região de Kramatorsk. Então, é muito importante que a Ucrânia mantenha essas posições e, sempre que possível, como fez agora, faça-os recuar e assuma as novas posições. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Façam os seus comentários. Muito obrigado. E não esqueça de se inscrever. Aqui você viu a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.